Ei, gente, tudo bem? Nós chegamos agora ao nosso 24º dia e último dia de devocional de advento, e eu queria ler com vocês hoje o capítulo 22 do livro de Apocalipse. Diz o seguinte: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: Estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu sou João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: Não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho sem demora, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. E todo aquele que ouvir, diga: Vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: Sim, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Nada melhor do que nós finalizarmos os nossos devocionais de Natal com o último capítulo da Bíblia e aquele que fala sobre o fim de todas as coisas. A esperança final do Natal está na segunda vinda do Messias. João, quando estava no final da sua vida, ali exilado na ilha de Patmos, ele recebeu a revelação do fim diretamente de Jesus. Ele teve uma visão. E o fim do relato dessa visão de João deixa claro: não haverá mais nenhuma maldição. Nós contemplaremos a sua face e o seu nome estará em nossa fronte. Essa é a esperança final. Se a nossa alegria no Natal é Deus Emanuel, Deus conosco, quanto maior ela deve ser e se tornar ao nós nos lembrarmos de que nos últimos dias nós vamos experimentar da plenitude dessa presença, da plenitude do Emanuel. Aqui no capítulo 22 nós vemos o próprio Jesus, ele mesmo dizendo a João, ele prometendo: Eis que eu venho sem demora, eis que venho em breve. Essa é a promessa do Cristo. E agora, depois de nos fazer essa promessa, já estando glorificado com o Pai, ele nos convida a guardar as palavras desse seu livro. Esse dia eu queria que nós meditássemos juntos em o que significa nós aguardarmos a segunda vinda dele. Não foi apenas para essa vida que Jesus veio, que Jesus nos salvou. Se nós esperamos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Não, Jesus nos prometeu algo maior. Ele veio como homem, mas nós sabemos que ele morreu e ressuscitou. E agora a nossa esperança final, a nossa grande esperança é a segunda vinda dele, é o retorno dele. E ele prometeu que retornaria. Mas nem todos vão estar preparados no dia que ele retornar. Apenas estarão preparados para a segunda vinda aqueles que a esperam, que conhecem as palavras de Jesus e as guardam. Vai ser assim como foi para os discípulos na primeira vinda de Jesus. Jesus convidou eles a seguir a ele
E eles só aceitaram, eles só estavam preparados para seguir, para tomar aquele ministério que Jesus estava convidando eles a tomarem, porque eles já estavam esperando pelo Messias. Eles haviam ouvido a sua vida inteira sobre a vinda desse Messias. Eles sabiam que ele era a esperança de Israel, eles já conheciam ele, eles conheciam as histórias, eles conheciam as profecias e eles estavam esperando por ele. Então eles estavam preparados para atender ao chamado dele quando ele chegasse. E da mesma forma, para a segunda vinda, nós que somos a igreja de Cristo, nós precisamos estar preparados. E nem todos, só porque fazem parte da igreja num sentido físico, né, de uma comunidade, vão estar preparados para isso. Nós precisamos nos preparar com oração, nós precisamos nos preparar com jejum, com as disciplinas espirituais e principalmente também lendo e conhecendo a palavra de Deus, porque é ela que vai nos revelar a verdade, ela que vai preparar o nosso coração para nós sabermos discernir os tempos, as estações e para que nós estejamos preparados para quando ele vier. E não apenas estar preparados, mas nós precisamos desejar e ansiar pela sua vinda. No versículo 17, ele diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Esse é o clamor final do Espírito e da noiva de Cristo. E se nós somos parte dessa noiva, se nós nos dizemos parte dessa noiva, o maior clamor da nossa vida deve ser vem. Vem Jesus, Maranata. Então que nesse Natal você possa não apenas se alegrar com a vinda do Messias, por ele ter salvado a sua vida, tudo que ele gera na nossa vida e todas essas meditações que nós fizemos ao longo desse dia, mas se lembrar de que a sua vida não se resume apenas a essa terra, mas o Senhor te chamou para viver uma vida clamando vem, clamando Maranata, clamando pela segunda vinda dele, se preparando para essa segunda vinda, porque ele prometeu, ele vem sem demora. E ele virá já está garantido. Resta-nos decidir qual será a nossa postura ao esperar por essa vinda. Eu espero que esses dias de devocionais tenham abençoado a sua vida, tenham te aproximado de alguma forma do Senhor, da palavra dele, e que Deus abençoe seu Natal, toda a sua família. Foi um prazer poder compartilhar com vocês, né, dessas meditações, daquilo que o Senhor ele ministra através da sua palavra. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.